Hoje a gente vai falar sobre queda no idoso e a importância do treinamento da musculatura em sua fase excêntrica. Você já ouviu falar sobre esse termo? Você tem algum idoso? Cuida de algum idoso? Bom, esse é um tema muito importante, até porque muitas das cirurgias hoje que a gente tem nos hospitais, principalmente a nível de lesão de crânio, é justamente ou queda de moto ou também a queda do idoso. E, pasme, a queda sobre a sua própria altura. A importância do treinamento, né, de todos os nossos idosos, principalmente sobre a fase excêntrica da musculatura, é fundamental, justamente porque é ela que vai frear. E aí a gente já chama aqui um detalhe muito importante, que muitos dos nossos idosos caem não porque eles estão iniciando o movimento, mas porque há uma lentidão na resposta motora e na fase excêntrica, principalmente para frear o movimento ou mudar de direção. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora aqui. Eu separei alguns tópicos e aí a gente vai debater esse tema aqui. Então fique até o final, vai ser muito interessante para você. Bom, primeira coisa, né? Quando a gente pensa sobre queda no idoso, a gente tem que pensar num ponto extremamente importante, a autonomia. Bom, eu atualmente tenho 40 anos de idade, nesse momento da publicação desse vídeo, e claro, uma das coisas que me preocupa muito no processo de envelhecimento é justamente a questão de autonomia. E eu acredito que talvez você pense sobre isso e reflita sobre isso. Se você cuida de algum idoso, convive com o idoso, você sabe a dificuldade que a gente tem e como é difícil para eles conviverem com a questão de autonomia, quererem fazer algo e ter essa dificuldade. Bom, não é algo mirabolante que eu estou falando. Pode ser, por exemplo, tomar um banho, sair da sua sala, ir até a cozinha, pegar um copo d'água sem depender de alguém. Então, a dependência, ela é muito ruim. Somente quem viveu um intervalo de dependência sabe como é difícil depender de alguém. E para a família também é uma sobrecarga, porque há todo um contexto que vai se modificando, né? Eu, hoje, sou filho, sou pai e com certeza tenho os cuidados da minha família, a independência e a manutenção da autonomia de vida do meu pai, para que não me sobrecarregue, para que eu cuide dos meus. E um dia a minha filha vai ter que cuidar de mim de alguma forma. E eu não posso sobrecarregar também ela com uma dependência tão grande. E esse tema é extremamente importante para todas as gerações. Não importa se você hoje está com 20 anos, 30 anos, 40 ou já chegou até os seus 70, 80 anos de idade. A gente precisa manter a nossa independência, a nossa autonomia. E aí, o principal motivo de queda no idoso é justamente o básico, que é a ausência de força muscular. É natural que no processo de envelhecimento, o nosso corpo vai se modificando, a gente vai perdendo massa muscular. Isso faz parte do processo de envelhecimento. Mas não é por isso que nós vamos aceitar isso a qualquer preço, de qualquer forma. Não. Nós podemos fazer atitudes, podemos ter atitudes diárias que vão nos garantir um aumento de força muscular. A atividade física, no geral, é uma delas. Você pode fazer, por exemplo, a musculação, também é uma opção, treinamento funcional, fazer o pilates, fazer uma atividade física. É importantíssimo. E aí a gente tem um outro ponto que é extremamente crucial, que é justamente a questão de como treinar. Bom, sabemos que a queda leva a prejuízos na independência e na autonomia dos nossos idosos. Isso é decorrente da perda muscular, a dita sarcopenia. E aí nós temos que trabalhar a força muscular, como eu mencionei aqui agora. Veja bem, você pode trabalhar isso de várias formas. E aí quando a gente vai para uma academia, faz um esforço físico, faz uma atividade física, a gente trabalha várias fases, a fase concêntrica, a fase excêntrica, a isometria, mas pode ser que muitas das vezes isso acontece, algumas fases desse treinamento podem ficar defasadas. E é nesse ponto que a gente tem que prestar atenção.
nós temos a fase concêntrica, que é quando a musculatura se encurta, nós temos a fase excêntrica, que é quando ela vai se alongando, mantendo a força, e nós temos a isometria, que é quando a força se mantém sem alteração do comprimento muscular que está sendo trabalhado ali. Bom, de todas essas fases, todas elas obviamente são importantes, têm a sua função. Não tem como eu pegar um objeto e trazer à minha boca se eu não usar a fase concêntrica da minha musculatura, mas haverá outras musculaturas que estarão fazendo também a fase excêntrica. E aí por que eu comecei esse vídeo chamando a atenção para a fase excêntrica? É ela que vai fazer a frenagem. No momento em que você estiver caminhando na rua, ou mudando de direção, ou tropeçar em um ressalto, a fase excêntrica a mais importante para frenar, para frear o movimento. E é aí que a musculatura pode falhar, se você não tiver ela muito bem trabalhada. Quer ver um outro momento em que você usa muito a fase excêntrica? Descendo uma escada. Não é muito mais difícil você descer uma escada do que subir? Ou descer um morro do que subir o morro? Justamente porque você está usando a fase excêntrica ali, essencialmente para frear o movimento, frear a carga e controlar esse movimento. Bom, o trabalho da musculatura, como eu mencionei, é extremamente importante em todos os aspectos. Você precisa realmente trabalhar todas as fases. Mas veja que a principal causa de queda no idoso não é o início do movimento, não é quando ele está se levantando ou iniciando o movimento. É sim quando ele precisa parar o movimento, mudar de direção. Como me relataram recentemente de um caso em que a mãe dessa pessoa estava andando na rua e aí alguém chamou ela pelo nome. E quando ela virou o rosto, nesse ato de mudança de direção de força, ela não conseguiu frear, não conseguiu parar de forma correta e caiu. Além disso, a gente tem que olhar também, claro, outras coisas dentro da programação de movimento, como controle de movimento. Mas a fase excêntrica é fundamental. Então, se você cuida de um idoso, se você tem um idoso em casa, ou se você já chegou nessa fase ali após os 50 anos, é importante que você comece a focar com maior atenção no treinamento. E aí dá preferência principal à função de fase excêntrica da sua musculatura. O trabalho de mudança de direção, de frenagem de movimento, de absorção de impacto de carga ao solo. E aí sim você começa a trabalhar muito melhor todas as dinâmicas e melhorar, claro, a capacidade de se locomover, aumentando a sua independência, sua autonomia e prevenindo assim as quedas. Se você gostou desse vídeo, se você achou essa informação importante, divulgue, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir mais sobre esse tema. Caso você tenha interesse em saber mais sobre esse tema, tenha interesse em entrar em contato comigo, meu telefone está abaixo, minhas redes sociais estão à sua disposição. E se você precisa de orientação com o seu idoso, tanto presencialmente quanto de forma online, eu posso te auxiliar, posso te assessorar a cuidar melhor desse idoso que está à sua casa ou até mesmo de você que queira saber mais e queira se preparar de forma mais adequada para o futuro. Eu aguardo você. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até breve.